Salve família, chegamos a mais um vídeo do Africa Mama, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre várias histórias sobre o futebol africano e atualizando vocês, literalmente, perdão a redundância, sobre atualidades. Primeiramente, cara, sempre agradecer a vocês porque chegamos a 3 mil inscritos no último vídeo sobre a história de Salah e o feito dele na Premier League. Então só tenho que agradecer a todo mundo que tem apoiado, todo mundo que tem chegado, todo mundo que tem se inscrito e aqueles caras e aquelas minas que já chegam dando like para ajudar no conteúdo antes mesmo do vídeo acabar, beleza? Primeiramente, cara, muito obrigado, Matheus Nunes, muito obrigado, cara. Graças ao Matheus Nunes que doou R$20, tá? No financiamento via Pix, eu juntei mais uma grana e comprei esse microfonezinho aqui para ajudar nos vídeos. E como eu sou um cara das promoções, eu consegui 2 graças ao apoio financeiro do Matheus Nunes. Muito obrigado, cara. Parece uma coisa tão pequena isso, mas isso aqui faz uma diferença muito grande pro meu trabalho. Muito obrigado, eu nunca vou esquecer da ajuda que vocês têm me dado, a ajuda que o Ivan também no último vídeo tem dado também em relação ao financiamento. Então eu vou deixar aqui na descrição, quem quiser contribuir financeiramente com um projeto independente, tamo aí, beleza? Cara, hoje a gente vai falar sobre as 10 ligas mais fortes do continente africano, de acordo com um dado que saiu há algumas semanas aí. Eu vou colocar a lista, tá? Das ligas, segundo, evidentemente, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que colocou as 10 ligas mais fortes do continente africano, tendo como dado 2022. E aí, cara, eu trouxe porque eu acho que a gente faz uma reflexão muito interessante, primeiro, sobre o domínio do norte africano, no futebol africano em geral, e inclusive coloca uma reflexão até dentro daquilo que todo mundo me pergunta sempre, cara, como é que estão as competições por clubes, como é que está o futebol africano a nível de clubes? Eu acho que essa lista das 10 melhores ligas do continente africano pode nos mostrar algumas reflexões interessantes, tá? Primeiramente, como eu disse, esse domínio do norte africano, e aí a gente está tendo uma perspectiva de 2022, por exemplo, que teve Marrocos conquistando todos os títulos continentais, Raja Casablanca pela Copa das Confederações, que é uma espécie de sul-americana, e o Wydad Casablanca, né, sendo campeão marroquino, foi para o Mundial de Clubes também, mas algumas temporadas atrás, nas últimas 3 edições, 2 foram conquistadas pelo Al Ahly do Egito. E aí, retornando à lista que vocês estão vendo, o Egito, cara, ele está como a liga mais forte do continente africano, a 13ª do mundo. Isso também mostra um avanço da liga egípcia, para além de Al Ahly e Zamalek, né? Até porque Zamalek é o atual bicampeão egípcio, né? Não é o Al Ahly. O Al Ahly vem numa esteira aí que não é tão boa, tá? E aí a gente tem ali Argélia, Marrocos, Sudão, Tanzânia, África do Sul, Angola, Tunísia, Nigéria e Zâmbia. E aí vocês vão perceber que nesse top 5, por exemplo, apenas Tanzânia não é do norte africano, né? A Tanzânia representando ali a África Oriental. A Tanzânia que tem melhorado muito também a nível de competições continentais também. Essas ligas, elas também contam muito o avanço dos clubes em si, né? Eu tenho o primeiro vídeo do canal aqui sobre o Simba, né? O Simba é um clube ali que vem tendo um investimento interessante. O Yanga também, que é o principal clube da Tanzânia, junto com o Simba, vem também fazendo boas campanhas aí em competições continentais. Então assim, tudo isso vai fazendo que a Tanzânia, por exemplo, seja à frente de ligas como a África do Sul, onde tem uma Mamelodi Sundowns que vem fazendo boas edições na Liga Sul-Africana, né? A Liga Sul-Africana, por exemplo, se aproveitou muito, positivamente falando, da Copa do Mundo de 2010, com os estádios e etc. Apesar de ainda ter uns elefantes brancos ali complicados na África do Sul. Mas mesmo assim, a África do Sul hoje, a nível de jogo, tem melhorado muito, tá? Ao ponto de vista que Kaizer Chiefs e Orlando Pirates não tem figurado com protagonismo como eram antes, né? O Mamelodi Sundowns, como projeto esportivo, ampliou muito o seu projeto, tá? Trazendo muitos jogadores, por exemplo, da América do Sul, né? Trazendo também outros jogadores fora da caixa da própria África do Sul, apesar de ter muitos jogadores sul-africanos, evidentemente, assim. Mas assim, o fato da Tanzânia estar à frente de Angola, África do Sul e etc, não é por acaso, né? A Tanzânia, apesar de ter complicações a nível da qualidade dos gramados, os clubes em si, os principais clubes, Simba e Yanga, têm feito competições cada vez mais consistentes a nível internacional, a nível continental, e tem melhorado a qualidade do jogo também na Tanzânia, com algumas contratações, com projetos esportivos interessantes. E aí, voltando, cara, para essa lista, a gente tá vendo ali que a África do Sul vem logo atrás. Como eu disse, a África do Sul uma competição tem cada vez melhorado mais, tá? Porque o Mamelodi Sundowns, ele aumentou o sarrafo. O Mamelodi Sundowns, inclusive, na última lista de melhores clubes africanos, ficou à frente do Al Ahly. O Mamelodi Sundowns hoje é o melhor clube, segundo os dados e rankings
do continente africano, né, o maior campeão sul-africano. Tem um vídeo aqui sobre o Mamelodi Sundowns, a história do Mamelodi Sundowns. Então, assim, é um projeto pra gente ficar de olho, porque assim, vamos lá, cara. Agora a gente vai ter que ir para alguns dados, tá? A primeira edição da Copa da Liga dos Campeões africana, por exemplo, foi lá em 1965. E a gente tem uma perspectiva que, se a gente for ver de lá até agora, a gente pode pegar ali a década de 60, 70, 80, até o começo da década de 90, com muitos clubes, por exemplo, da África subsaariana, sendo protagonistas. Clubes de Camarões, da capital, de Yaoundé, por exemplo, sendo campeões aí consecutivos da Liga dos Campeões da CAF. Mas assim, das últimas 55 edições, tá? 33 delas foram conquistadas por clubes do norte africano. E isso daí demonstra também uma realidade do futebol africano, né? Os clubes do norte africano são bem mais estruturados, tá? Tem ligas mais fortes e um pouco mais comercializáveis do que alguns torneios da África subsaariana. Por exemplo, por que a Liga Nigeriana, nessa lista que vocês estão vendo, está em 9º lugar? E por que não está lá no topo, né? Sendo que a Nigéria é uma das seleções mais tradicionais, né? Primeiro porque tem algumas questões da África subsaariana que cada país vai ter um contexto, né? É difícil a gente compreender, por exemplo, vou dar um exemplo, tá bem genérico e bem, como é que eu posso dizer, extremista, no sentido do exemplo, tá? Não tem como a gente imaginar que o futebol fosse se desenvolver em Ruanda, na década de 90, com o genocídio de Ruanda. É difícil a gente imaginar como pode se desenvolver o futebol na Libéria, com uma guerra civil na década de 90. Então muitos países também passaram por outras fases de guerras civis, de conflitos sociais e étnicos, que também dificulta o futebol. E aí o futebol acaba sendo a última coisa em relação a isso, entendeu? Muitos países da África Ocidental, muitos países da África Oriental. E mesmo alguns ainda passaram por várias questões, mas conseguiram ser competitivos. Mas, por exemplo, a Nigéria, né, não é uma das melhores ligas, tem muitas questões, por exemplo, de muitos jogadores nigerianos escolherem muitas vezes ir jogar em clubes do norte africano, porque os clubes do norte africano são bem mais estruturados, pagam melhor, tá bom? Então, assim, muitas vezes esse jogador acaba indo para um clube do norte africano, Esperance, Zamalek, Al Ahly, enfim, e acaba não ficando na liga nigeriana, que não é uma liga, por exemplo, comercializável. E aí tem uma outra questão que a gente precisa falar. O talento na Nigéria, o talento na África do Sul, o talento na Tanzânia, o talento na Angola, ele é indiscutível. O talento está lá nessas ligas, né? Quem assiste, quem já viu, sabe que está lá. Mas a questão é que isso não basta para a gente conceber uma boa liga. Uma boa liga, ela tem que ter um status competitivo interessante e, sobretudo, as federações terem responsabilidade de tornar esse produto algo comercializável. E essa é uma grande questão das ligas africanas, né? Boa parte delas, principalmente na África Oriental e na parte da África ali do Leste, etc., na parte da África Central, não tem ligas que são sustentáveis. Então, assim, muitos jogadores não ganham bem, né? Para ter uma melhor condição, vai muitas vezes para os países do norte africano, ou vai tentar no mundo árabe, por exemplo, mas as ligas são fracas no sentido, não tecnicamente falando, mas no sentido das federações não conseguirem comercializarem e valorizarem ela. Tanto é que em muitos países como Gana, Nigéria, é muito mais fácil você assistir um jogo da Premier League do que assistir um jogo do Campeonato Nigeriano passando na sua TV aberta. Então são essas questões. Existe um público no continente africano gigantesco que tem preferido torcer para o Arsenal do que torcer para o Rivers United da Nigéria, para o Enyimba da Nigéria. Entendeu? Claro, alguns outros clubes são mais fortes, alguns outros países são mais fortes nessas questões a nível do ponto de vista que as ligas estão cada vez mais enfraquecidas e o público não se interessa muito pelos clubes locais, quanto por um Chelsea, quanto por um Arsenal. Isso acontece muito no Quênia, por exemplo. Isso acontece ainda que Gana não esteja nesse top 10, que é muito grave também, né? Como o futebol de Gana de clubes caiu nessa última década também, apesar de ter clubes tradicionais. Por exemplo, muitos jornalistas, eu vejo, ganeses, torcem pro Chelsea, não torcem tanto assim para um clube de Gana, da capital, por exemplo. Então, assim, esse top 10 que vocês estão vendo aí, cara, Egito, Argélia, Marrocos, Sudão e Tanzânia, demonstra essa realidade do futebol africano. Uma constância e uma supremacia do norte africano sobre a África subsaariana, né? E para vocês terem noção, cara, o último campeonato que teve um clube da África subsaariana, se eu não me engano, foi em 2016 com o Mamelodi Sundowns, né? Da África do Sul. Antes disso, a gente teve o Mazembe também. O Mazembe é um dos maiores clubes aí do continente africano, mas pelo segundo ano consecutivo caiu na fase eliminatória e não foi para a fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, né, o principal torneio de clubes da África. Então, junte-se tudo isso
com essas questões da dominância dos clubes norte-africanos, a gente tem uma disparidade gigantesca entre os clubes norte-africanos que têm dominado as ligas continentais, tanto a sul-americana, entre aspas, deles, como a principal liga, que é a Liga dos Campeões. Ou seja, cara, repetindo, os clubes do norte-africano venceram a Liga dos Campeões 33 vezes. E para vocês terem noção, a África Oriental, de clubes ali como da Tanzânia, clubes do Quênia e outros clubes aí, Uganda, por exemplo, nunca conquistaram a Liga dos Campeões da CAF. Olha a disparidade. Isso vai muito de acordo com cada país, com o desenvolvimento de cada país, os regimes autoritários de cada país também, que muitas vezes não veem o futebol como algo tão, futebol de clubes, né, como algo tão relevante assim, não tem investimento, e aí você perde muitos talentos para outras questões sociais, ou muitos não vingam, desistem, muitos vão para outros clubes do norte-africano e não conseguem fortalecer as ligas locais e os clubes locais, né? Apesar de a gente ter grandes exemplos como o TP Mazembe, fez, na última década venceu aí, se não me engano, desde o começo dos anos 2000, venceu 2 torneios continentais com clubes que, por exemplo, foram base das seleções da República Democrática do Congo, então não era qualquer clube, venceu o Internacional no Mundial de Clubes, depois voltou a vencer, se não me engano, em 2015, por ali, a Liga dos Campeões da CAF, com Samagol, né, como já diria meu amigo Marcos Carvalho, que gostava muito dele no Aston Villa, sendo o artilheiro da competição. Então, assim, se você vê esse mapa aí do continente africano, adoro mapas também do continente africano, vocês podem ver que tem uma predominância ali dos clubes do Marrocos, Argélia, do Egito e do Sudão, que tem o Amerreik, tem o Al Hilal, que são clubes extremamente tradicionais em competições continentais também. E a Líbia, sendo um desses países, talvez o único país ali que sofreu muito na última década por questão da guerra civil, com o Muammar Gaddafi, que caiu, o seu regime, inclusive. Eu destaco para vocês ouvirem o África em Pauta, que é o nosso podcast sobre geopolítica. É só procurar ali Ponta de Lança Podcasts no seu agregador de podcast favorito, e a gente tem os nossos episódios sobre geopolítica, e a gente faz um giro do continente africano, e muitos desses países a gente fala, né? A Líbia viveu um momento em que a própria seleção da Líbia teve que jogar fora do seu país, jogava muito na Tunísia. O futebol líbio regrediu bastante. O futebol líbio é um futebol tradicional no continente africano, sempre traz aí clubes competitivos a níveis continentais, e agora vem se reestruturando novamente porque viveu uma guerra civil, e isso de certa forma atrapalha muito, né? Ao contrário de outros países do continente do norte africano que não vivenciaram uma guerra civil, por exemplo, apesar da Primavera Árabe não ser uma guerra civil, óbvio, mas a Primavera Árabe também mudou algumas perspectivas do futebol, principalmente no Egito, no Marrocos e na Argélia, mas não viveram uma guerra civil como outros países da África Ocidental viveram na década de 90. E aí a gente tem a Nigéria mais pelo meio ali na África Ocidental, o Camarões também, que já foi, cara, uma casa e um exemplo muito forte da excelência africana a nível de clubes lá na década de 80, 70. Roger Milá foi campeão, inclusive, por clubes da Liga dos Campeões da CAF. A gente tem o Congo ali, né? Não a República Democrática do Congo, mas o Congo, aí depois tem a República Democrática do Congo, que sempre trouxe o TP Mazembe, o Vita Club, que está nessa competição também, e ali a África Oriental, ali com a Etiópia, Quênia, Burundi, Tanzânia, Malawi, que nunca conseguiram conquistar um título continental, apesar da Tanzânia ter clubes bem interessantes, como eu disse, Yanga e o Simba, né, que já tem um vídeo aqui sobre isso. Mas então, galera, é isso, cara. Tem uma perspectiva, assim, que não é boa para os clubes da África Ocidental, porque nos últimos 30 anos, vejam só, nos últimos 30 anos, apenas 6 times fora do norte da África venceram a Liga dos Campeões da CAF. E isso tem muito a ver com essa lista do top 10 que vocês estão vendo aí, das 10 melhores ligas de 2022, que representa, tá, essa dominância do norte africano, que não é uma dominância apenas técnica, é uma dominância de projeto esportivo, é uma dominância de organização, é uma dominância de desenvolvimento dos clubes, e é uma dominância, sobretudo, financeira desses clubes, entendeu? Que conseguiram, e até mesmo por ser países mais próximos do Oriente Médio ali, talvez não terem vivido guerras civis tão sangrentas assim no pós-independência, principalmente no pós-independência, e isso tudo que eu tô falando aqui é pós-independência, tá? Não tô falando antes, na época da colonização. Por não terem vivido essa questão tão forte pós-independência como outros países viveram, guerras civis sangrentas, talvez tenham saído um pouco à frente e se desenvolvido mais, principalmente nos anos 2000, agora no século 21, dominando por clubes, muitos desses clubes como o Al Ahly sendo projetos esportivos do próprio Egito, conquistou o tricampeonato 2006, 2008, 2010, a Liga dos Campeões
da Liga dos Campeões, não, da Copa Africana das Nações, tendo como base o Al Ahly, o Abu Trika. 2004, por exemplo, a gente teve ali até a Nigéria, o Enyimba, conquistando 2 títulos seguidos, 2003, 2004, o último campeão nigeriano, por exemplo. Mas isso tudo não basta se a gente não tiver ligas fortes, sustentáveis e comercializáveis, porque enquanto um jogo do campeonato nigeriano, dos principais clubes de Lagos, etc., ser menos importante que um Chelsea e Arsenal na Nigéria, não tem como a gente conceber um futebol forte na África subsaariana. E é essa a reflexão que eu trago aqui para vocês. O que vocês acham dessa lista, desse top 10 aí? Repetindo: Egito, Argélia, Marrocos, Sudão, Tanzânia, África do Sul, Angola, Tunísia, Nigéria e Zâmbia. Essas são as 10 maiores ligas do continente africano. Comenta aqui, deixa um comentário que eu quero ler o que vocês têm para dizer. Se inscreva no canal, deixa o like, que é muito importante. E cara, siga lá, Luiz Fernando Filho no Twitter. Siga lá a gente no TikTok, tá? Estamos no TikTok com vídeos só pro TikTok. Eu só faço vídeos lá pro TikTok, vem na descrição, tá? Deixa aquele like. E se quiser contribuir financeiramente, o Pix tá aí, tá? Vai ajudar muito, qualquer valor ajuda muito realmente a esse projeto a seguir com mais qualidade. Muito obrigado por todo mundo que engaja os conteúdos aqui, que dá aquela moral, porque vocês são simplesmente incríveis. Chegamos a 3 mil inscritos, agora ó, o céu é limite pra nós, beleza? Tamo junto, eu espero vocês no próximo vídeo, tá? 2 vídeos por semana normalmente tem aqui, e maratona os vídeos do canal, porque aqui o África Mamba é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Tamo junto e